plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem a urgência no projeto de lei que aumenta a pena de furto, roubo, corrupção ativa e corrupção passiva cometidos durante calamidade pública, como vem acontecendo no Rio Grande do Sul. O autor da proposta é o deputado Júnior Ferrari, do PSD. A pena dos criminosos nessa situação pode até dobrar. Além disso, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou um projeto que endurece a punição para crimes de fraude e peculato no mesmo contexto de epidemias e calamidades públicas. O texto prevê pena de reclusão de 10 a 25 anos, mais multa, além de tornar esses crimes hediondos. O texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Ana Beatriz Hirsch. Esse projeto vai ser aprovado, mas pelo princípio da irretroatividade da lei penal, dificilmente ele será aplicado aos crimes que estão sendo cometidos neste momento. Então é bom deixar isso muito claro. A lei que aumenta penas, que cria novos crimes, não pode alcançar fatos praticados antes dela entrar em vigor. De qualquer maneira, para o futuro, pode ser uma boa iniciativa, porque é impressionante como tem gente que se aproveita desse tipo de tragédia para covardemente praticar toda a sorte de crimes. Ana Beatriz Hirsch, você que é advogada. Capês, boa tarde à nossa audiência. Mais uma vez, eu apenas lamento que este tipo de projeto de lei seja sempre colocado em regime de urgência diante de uma grande calamidade, talvez como uma forma de publicidade, como se a Câmara estivesse trabalhando ativamente para evitar e reprimir que coisas como essa, que são lamentáveis, aconteçam. De todo modo, eu concordo com você que isto é melhor do que nada e que, embora a aprovação desta lei, que provavelmente irá ocorrer, que deverá ocorrer aí nos próximos dias, não vá ser aplicada a tudo que está acontecendo agora. Nós temos visto inúmeros relatos de pessoas que tiveram seus comércios, as suas casas cruelmente saqueadas durante a situação que eles estão vivendo lá no Rio Grande do Sul. E isso tem que ser punido de forma exemplar. Se para isso precisamos de uma nova lei, embora ela não vá se aplicar para o que aconteceu agora, que essa lei exista para o futuro. Eu apenas lamento muito que seja sempre assim, para mostrar serviço e não algo pensado e planejado, porque, por exemplo, se essa lei tivesse vindo antes, ela seria aplicável ao que está acontecendo agora. E eu só fico também com uma consideração a ser feita, e aí eu acho que o professor Capês pode até esclarecer uma dúvida pessoal, que diz respeito àquele chamado furto famélico, porque as pessoas, elas estão também, né, claro, tem aqueles que se aproveitam dessa situação, roubam coisas que eles nem têm onde guardar porque está tudo alagado, mas tem aqueles também que saqueiam porque eles também estão desesperados por comida, também estão sem nada, perderam tudo. E aí precisa se entender exatamente como a lei vai se aplicar para esse tipo de situação, se vai continuar sendo uma excludente de ilicitude ou não. De toda forma, é uma excelente iniciativa para coibir esse tipo de comportamento no futuro. Muito bem. Claro que o estado de necessidade ele pressupõe a inevitabilidade da conduta, tem que ser inevitável, não tem outro jeito, a pessoa vai morrer de fome e além da inevitabilidade tem que haver a proporcionalidade naquela ação, ou seja, tem que justificar o sacrifício do outro bem jurídico. Mas nós temos aqui, por sorte hoje, além de uma advogada, temos também uma delegada de polícia, né? Doutora Raquel Galinatti. O que você acha? Você já pegou situações semelhantes como essa, não digo nessa proporção de tragédia, mas de criminosos que se aproveitam da fragilidade e da vulnerabilidade da vítima para praticar crimes? Isso não revolta, mesmo estando acostumada a lidar com isso profissionalmente? Boa tarde a todos da bancada, professor Fernando Capês, a toda a nossa audiência. Infelizmente, a gente percebe a covardia dos criminosos sempre aproveitando a vulnerabilidade para a prática dos crimes. Nós temos o artigo 61 do Código Penal que fala sobre as agravantes genéricas, especificamente na linha J. Já fala ali no Código Penal que seria uma agravante genérica a prática de crimes quando, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou desastre. Eu acredito que a gente está
eu concordo com a Ana. Eu acredito que a gente está em frente a mais um direito penal simbólico, em mais uma face do populismo no direito penal, em que situações e projetos de leis são colocados de forma oportunistas para, parece que, aproveitar um gancho, infelizmente, da tragédia para poder jogar os holofotes para quem está propondo. Eu acredito que agora não irá remediar. Uma situação muito mais adequada seria o cumprimento da lei. Nós temos o Sistema Único de Segurança Pública, implementado em 2018, que é a interligação, é a conexão, deveria ser, das forças de segurança pública interligadas com sistemas de inteligência, com sistemas de informação. Mas até agora, a gente está em 2024, não temos o sistema interligado. E aí a gente vê uma proposta de um projeto de lei para aumentar e agravar crimes que ocorrem durante calamidades e desastres. Eu vejo que não é uma solução pragmática, não é uma solução que irá solucionar hoje o problema, fica muito mais no campo das ideias, da utopia, do que realmente solucionar o problema. Eu sou muito contrária a medidas de soluções gerenciadas dessa forma. Então, eu também não acredito que seja aprovado no Senado. Bom, esse é o chamado direito penal de ocasião e que acaba anarquizando todo o sistema. Isso tem que ser feito dentro de uma linha sistemática. Não, é feito cada hora de um jeito. Eu tenho a impressão, Diego Tavares, que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Exato. Parece um cachorro correndo atrás do próprio rabo. O nosso país é assim, ávido em ideias, em projetos. Adoramos debater as questões, mas nesse momento é preciso meter a mão na massa. É preciso ir lá e resolver o problema. O Rio Grande do Sul, os animais estão aí, estão morrendo afogados, estão com fome, estão precisando de um apoio. Os recursos têm que chegar, tem que ter ações pragmáticas. Cadê as Forças Armadas para ajudar nesse resgate? Onde estão as autoridades federais também, a Força Nacional, para proteger a população? E os recursos para chegar, pelo menos para dar vazão nesse momento, à enchente, iniciar algum tipo de reconstrução emergencial. O que eu estou sentindo, Diego Tavares, é que a maior parte do trabalho está sendo feito por voluntários, pela sociedade civil. Cadê o poder público? Fernando Capês, eu acho que No momento em que, Diego Tavares, são 14 horas e 31 minutos. Repita. 14h31. Professor Capês, isso eu acho que é mais uma das facetas daquele processo de espetacularização da política pela qual, infelizmente, a nossa administração pública passa. Projeto de lei desse, evidentemente que no atual cenário do Rio Grande do Sul, mesmo se aprovado, mesmo sancionado pelo presidente da República, como disse aqui a Raquel de forma muito brilhante, dificilmente será colocado em prática, dificilmente se opera um projeto de lei desse. Nós noticiamos aqui na última terça-feira que o que se cogita no Rio Grande do Sul hoje é, inclusive, pegar os presos que estavam cumprindo pena no regime fechado dentro de penitenciárias inundadas e colocar nos mesmos abrigos que os refugiados, que as pessoas desabrigadas da sociedade civil. Então, está evidente que o Estado não tem qualquer condição de colocar em prática uma política pública de, ao menos, perseguir, prender, julgar as pessoas que cometerem crimes durante essa catástrofe. Então, novamente, é aquele projeto de lei para tirar uma foto no balcão, para o deputado ou para o senador vender ali para o seu eleitorado, falar, olha aqui, eu estou ajudando a resolver a situação do Rio Grande do Sul. E ainda que se aumentem as penas, é o que nós dizemos sempre aqui, se não houver certeza da punição, os criminosos não se sentirão inibidos em praticar os crimes. As penas dos crimes de furto e roubo foram aumentadas muito recentemente. Veja qualquer indicador se baixaram o índice de cometimento desses crimes. Ao contrário, estão aumentando. Então, esse tipo de medida é, como foi dito aqui pela doutora Raquel, é mais uma dessas medidas que a gente coloca dentro do populismo penal, que não resolve nenhum problema, mas, enfim, acaba vendendo um bom peixe para o eleitorado nas eleições que se avizinham. O papel aceita tudo. Se colocar, jogar tinta no papel e aumentar a pena resolvesse por si só, estava resolvido.
O crime tem que ser combatido com policiamento preventivo, policiamento de polícia judiciária, repressão penal, combate à impunidade e também ações sociais, não só uma ação de repressão, ações sociais, tudo junto, tudo coordenado. Agora, meu querido Leandro Ferreira, eu lembro uma anedota que se contava da União Soviética na época do Leonid Brezhnev, que foi de 64 a 82. Ali na União Soviética entrava todo mundo no vagão de um trem e ficavam balançando esse vagão e você olhava, dava a impressão que estava indo para frente, mas na verdade não tinha saído do lugar. Você acha que a tradição de debater, não sair do lugar, é uma tradição mais comunista ou mais latina, em contradição às tradições saxônicas, que são povos mais pragmáticos? Olha, Capês, você que já rodou muito pelo mundo, certamente vai saber bem onde se debate muito e aonde se chega a objetivos. Pelo que eu conheço, inclusive, você tem uma origem libanesa. Sim. E você sabe o quanto se debate sobre um balcão, por exemplo, no Oriente Médio. E também, lembrando, já que você lembrou, o Hospital Sírio-Libanês é um orgulho aqui do nosso país. Justamente. E o Clube Sírio foi o primeiro campeão mundial de basquete em 79. Mas a palavra está com você. É só porque eu acho que é uma característica humana debater. Não é particularmente algo que está restrito a um povo ou outra, uma etnia. Acho que temos que debater mesmo, muito pelo contrário do que alguns querem, né? Inclusive na União Soviética queriam, que era paralisar. Olha, então é o seguinte, é claro, aqui eu brinquei com o nosso professor Leandro Ferreira, nós temos liberdade para fazer esse tipo, e aqui é um debate. E o debate não pode ser só uma coisa séria, mesmo diante da tragédia que nós estamos vendo. Nós temos que trazer, variar um pouco o debate. Mas eu quero que você falasse o seguinte, que é o tema principal que eu quero saber da sua opinião. Esse projeto que aumenta as penas, como é que você está avaliando isso? E as pessoas que estão praticando crimes nesse momento, gente que está assaltando famílias que estão nas suas embarcações levando coisas, furto que não é famélico, estão entrando para saquear residências, levar utensílios das famílias. E, enquanto isso, os animais também perecendo e ninguém vai socorrer, além dos voluntários. Que tipo de situação, como é que você está avaliando essa situação do Rio Grande do Sul? E se não é hora, em vez de um projeto de lei aumentando as penas, de termos uma ação, agora não estou falando de governo federal, estadual, municipal, estou falando de poder público como um todo. O poder público tem que atuar, a polícia, a brigada militar tem que estar presente, as Forças Armadas têm que ajudar. Eu queria que você desse a tua visão, também como economista, sobre isso, Leandro. Capês, obrigado por recolocar no eixo aqui. É muito importante isso que você colocou. Eu vejo duas situações. Primeiro que, sobre a questão penal, meus colegas hoje aqui, não me faltam bons advogados aqui, e então vejo que o Diego acertou, eu concordo com ele em relação ao populismo penal. Acho que não é algo que deve compor, né, o nosso léxico, inclusive porque dá margem a outras coisas, né, Diego, como o aumento de ainda mais ativismo penal, que queira reduzir maioridade penal, queira instituir pena de morte, tudo isso é balaio do mesmo saco. Como colocou aqui o Diego. Então, eu acho que a gente precisa avançar para alguns entendimentos, mas assim, esse tema entrou na agenda e todo mundo tentar surfar nessa agenda, né? O pessoal vai tentar pegar a onda, né? Nem que seja uma onda mórbida de enchente como a que a gente está vendo lá. Agora, o que eu quero voltar aqui é o seguinte, esses grupos voluntários que estão atuando, o que eles fazem poderia ter um valor monetário, Capês. Custa fazer isso. E o que eles geram de bem comum para a sociedade, quando o fazem, é muito importante. Portanto, eu vejo que a gente tem que competir pelas pessoas no Rio Grande do Sul para que elas exerçam esse papel com as melhores condições possíveis. Eu não vejo por que não, por exemplo, o governo do estado e o governo federal instituírem um auxílio voluntariado. Ou assim, um edital que o cara fala assim, eu vou fazer isso, algo rápido, né? Ele vai lá, depois presta conta de como ele gastou. Eu acho que esse tipo de ação tem que ser estruturada. Se o governo federal, o governo estadual e as diversas prefeituras afetadas não estão sendo alcançadas, seja com recurso ou com a Força Nacional ou com a polícia, esses grupos eles têm que ser devidamente estruturados e o governo tem que dar dinheiro para que eles façam isso. Ou então tem que contratar pessoas que não estão organizadas nesses grupos, mas tem que contratar
botar naquela força de trabalho individualmente para que o cara veja vantagem em estar lá ajudando na recuperação, ao invés de se jogar no meio da enchente para roubar uma televisão, para roubar um micro-ondas, para fazer furto de lojas, esse tipo de coisa. Pelo contrário, vamos pagar as pessoas para limparem, vamos pagar as pessoas para resgatar animais, vamos pagar as pessoas para distribuir comida. Aquele senhor que a gente viu aqui na Jovem Pan que acolheu gente na casa dele, ele tem que receber por isso, ele teve custo e ele gerou bem comum. Sairia mais caro para a sociedade deixar essas pessoas na rua do que o governo ajudar a pagar esse tipo de ação. E acho que evidentemente vai significar mais gastos, Capês, mas é o tipo de coisa que vai direto, a injeção direta de ação de solidariedade, injeção direta de recursos nas mãos das pessoas que muitas vezes vão saber tomar a melhor decisão do que o Estado tem feito, por exemplo. Liberalzão, hein? Bastante. Aí é que o Leandro está sendo muito então, mas olha, Leandro. Não, mas eu quero elogiar a ideia do Leandro Ferreira. É uma boa ideia. Com certeza. É uma boa ideia. Obrigado. Inclusive, uma visão de economista. Você, ao mesmo tempo, ativa um pouco a economia. As pessoas estão sem trabalho, estão sem emprego, estão lutando para tentar sobreviver. Você poderia estabelecer uma bolsa de auxílio para a pessoa se sentir bem. Isso vai fazer bem a ela mesma. Quando a gente faz o bem, nós nos sentimos bem. E vai ter uma remuneração para fazer resgate de animais, resgate de pessoas, ceder a própria casa como abrigo para vizinhos, auxiliar de alguma maneira, não digo trazendo para si a força de segurança, mas de alguma maneira colaborando. Ana Beatriz Rios, o que você achou desta ideia? E porque se ficar nesse negócio de projeto de lei, aumenta a pena, isso aqui vai ser para quando? Capês, a ideia do Leandro é linda, ela é maravilhosa, mas nós estamos vendo nos últimos 15 dias tudo isso ser feito sem qualquer remuneração, tirando de dentro de si aquilo que é mais valioso, aquela boa vontade, a vontade de fazer o bem, a solidariedade, sem esperar nada em troca. Então, sendo bem realista, por que o governo vai falar, não, essas pessoas tão boas, elas têm que ser remuneradas, sabendo que isso vai gerar mais custo para eles? Diego Tavares, você estava elogiando aqui a proposta demais. Maravilhosa, maravilhosa. Eu sei que o Keynes, que o Leandro tanto admira, deve estar se revirando no túmulo aqui, vendo o discípulo dele pregando aqui praticamente Milton Friedman no linha de frente. Eu acho aqui, Diego, fazendo um paralelo aqui para defender, eu acho que o Keynes, nesse caso, defenderia um investimento público para movimentar a economia. Eu acho até que ele defenderia a abertura de um concurso público. Ele viu um lado do Keynes aqui, para nomear resgatadores de animais. Muito bem. Olha, pessoal, o seguinte, nós temos que estar entrando agora, a qualquer momento, a moradora já está no ponto, a Janice da Silva Dias? Então, por favor, Leandro Ferreira, nós estamos a qualquer momento para entrar com uma moradora para dar um depoimento aqui emocionante. Por favor, Diego. Só prosseguindo, pouco acrescentar o que disse o Leandro, a ideia dele realmente é brilhante e é uma forma de você colocar o dinheiro na ponta, entregar o dinheiro na mão já da população para que a pessoa, na sua individualidade, exercendo a sua liberdade, dê o uso que entender correto para esse dinheiro. E aí, como o professor Capês aqui disse, vai injetar dinheiro na economia, vai fazer a roda da economia no Rio Grande do Sul, pouco a pouco voltar a girar. De fato, é a melhor política pública agora para a recuperação do povo do Rio Grande do Sul, é um auxílio direto na mão das pessoas.